104,5. A rádio que toca você. Queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. E hoje a gente está com muita novidade, muita coisa boa para falar aqui no programa. Mas eu queria começar o programa hoje fazendo uma homenagem ao sertão nordestino, especialmente a terra de Cajazeiros. Hoje eu vou entrevistar aqui também, conversar também com um cajazeirense, né, poeta, que está com um empreendimento fantástico. A gente vai começar já. Mas por que é que eu estou começando o programa falando também assim de Cajazeiras? Nesse momento, duas cajazeirenses extraordinárias, duas atrizes que têm serviços prestados maravilhosos ao cinema brasileiro, ao teatro brasileiro, à televisão, enfim, à dramaturgia brasileira. Eu estou falando de Soia Lira e Marcélia Cartacho, que nesse momento estão indo para o Ceará, para Fortaleza, onde vão pegar um voo para Xangai, para participar do Shanghai International Film Festival. Elas estrelam, Marcélia Cartacho é a protagonista do filme Pacarrete, do cearense Alain de Berton. O filme Pacarrete foi escolhido entre 4.000 filmes que concorreram àquele festival. O Pacarrete foi um dos 13 filmes escolhidos. 112 países concorreram. O filme cearense está entre os 13 escolhidos. E nesse filme, a protagonista é Marcélia Cartacho, né? E a Zezita Matos e Soia Lira são as coadjuvantes. Então a Paraíba está de cabeça nesse filme. E nesse momento é motivo de alegria para nós todos, que essas duas cajazeirenses, lá da rua Egino Rolim, lá de Cajazeiras, que nasceram no Grupo Terra, que estão aí tomando conta da terra. Que maravilha, né? Mas assim, deixa eu dar umas dicas hoje, do calendário de hoje, né? Lá na Usina Cultural Energisa, hoje a partir das 21 horas, Diógenes Ferraz, com o show Desculpas de Quinta. Ele vai estar a partir das 21 horas, como falei, preço de R$10, né? Onde ele é da banda Mafiota, mas está com um trabalho solo bem interessante. E hoje, a partir das 21 horas, vão lá para ver. É uma das opções, aliás, né? Porque hoje também tem o Terças Paraíbridas, um projeto criado lá no Recanto da Cevada, nos Bancários. Hoje a gente tem Natália Belar, com participação de Léo Semessato no violoncelo e Laís Oliveira no piano. O show Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, né? Um nome extremamente sugestivo, considerando que amanhã todo mundo, né? Amanhã que é 12, né? Dia dos Namorados. Eu vou passar sozinho, mas tudo bem. Amanhã é dia dos namorados. E depois da manhã é o dia de Santo Antônio, que é o padroeiro, o santo casamenteiro, enfim. Hoje, quem quiser falar de amor, ouvir canções de amor, vá lá. Natália Belar, uma grande cantora, nossa querida. Na General Story, hoje tem o Fritos Jazz, a partir das 18 horas. Quando a gente fala 18 horas lá na General Story, a gente recomenda que chegue antes, que tem um pôr do sol lá, que é um bônus maravilhoso para qualquer atividade que tem lá. Pois bem, mas hoje a gente está aqui, vai falar de um lançamento especialíssimo aqui em João Pessoa. Eu estou aqui com a escritora, jornalista mineira Rosângela Vieira Rocha, que vai estar lançando hoje, lá na Bodega Arte Café, a partir das 19 horas, o seu romance, o seu quinto romance, Nenhum Espelho Reflete Seu Rosto. E ela, que reside em Brasília, mas fez a opção de fazer o lançamento nacional desse livro aqui em João Pessoa, né, pela editora Arribaçã, né, do meu querido Linaldo Guedes, que também está aqui. Vou começar a dar uma boa tarde aqui para Rosângela. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Deus. Tudo bem? Tudo bom? Já tinha vindo de João Pessoa, naturalmente, já conhece Linaldo, já tem uma relação com a nossa cidade? Sim, já vim várias vezes.
E é apaixonante João Pessoa, né? Eu gosto muito. Inclusive, o primeiro encontro do Mulherio das Letras foi aqui, né? Em 2017. Foi aqui em João Pessoa. Mas eu já vim outras vezes, frequento a cidade há muito tempo. Pois é, João Pessoa é uma cidade sedutora e um bom número de pessoas que vêm visitar aqui acaba ficando, viu? Linaldo Guedes, boa tarde. Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui. Vocês perceberam aí em casa que Linaldo tem tudo para roubar meu emprego aqui, com essa voz extraordinária dele. É irmão de um grande radialista também, que é nosso querido Lenilson Guedes. E Nonato, né? E Nonato Guedes, enfim, jornalista, poeta. Mas, Rosângela, essa opção de vir lançar esse livro aqui pela editora Ribaçã, em João Pessoa, seu quinto romance, você que tem 13 publicações, né? Entre livros infantis juvenis, contos. Por que João Pessoa? Por que a Ribaçã? Começar perguntando logo por aí. Pois é uma coisa meio misteriosa, né? Eu mesmo me perguntei várias vezes. Mas é porque Linaldo é meu amigo, né? Eu já o conhecia, sou muito amiga de Maria Valéria Rezende. Querida. E já tem um grupo aqui, Marília Arnaud, o Roberto, né? O Beto Menezes. Então, Linaldo, começando a editora, eu gosto muito de coisas que começam, sabe? Começar junto. Eu acho que as possibilidades de crescimento são grandes. Então eu resolvi. Foi uma coisa assim, estou indo. E combinei com ele que o lançamento seria aqui o primeiro. Por isso, pelo fato de a editora ser paraibana. Maravilha. Esse livro, né, é o seu quinto romance. Nenhum espelho reflete seu rosto, né? A que espelho você se refere, né? Quando a gente pensa em espelho, pensa em Narciso, pensa no narcisismo, essa relação com a sua imagem. E que imagem é essa refletida nos espelhos? Enfim, o espelho é um objeto extremamente enigmático no universo interior das pessoas. De que trata esse livro? Veja bem, quando a gente pensa em espelho, pensa também no Conde Drácula, né? Assim, que não aparece no espelho. Então, realmente, essa imagem aqui, ela não é refletida em espelho algum. O livro trata de relações tóxicas, né? Relações afetivas, no caso, amorosas. Tem um vilão no livro e é abordado muito o tema das relações virtuais. É a partir das relações virtuais, que são relações extremamente difíceis, né? Essas começam virtualmente. Eu já vi casos de relações assim bem-sucedidas, virtuais, mas a maioria não é. Não é. Então me interessou muito, assim, esse universo passou a me interessar muito quando eu comecei a ouvir relatos de amigas minhas de faixas etárias muito diferentes. Pois bem, Maria Valéria Rezende já comentou sobre o que ela comentou, que você, quando escreve um livro, você está com uma visão extremamente futurista. De fato, esse livro aqui, né, o tema que você trata aqui, ele faz uma abordagem muito, muito oportuna para o momento que a gente está vivendo, onde se virtualiza tudo, né? Onde as relações virtuais, elas jogam as pessoas para se relacionarem à distância. Eu particularmente, eu tenho a seguinte política comigo mesmo. Eu uso as redes sociais, Lenilson, para provocar encontros, né? Assim, não para me manter distante das pessoas ou criar uma relação à distância e que muitas vezes só alimenta as ilusões das pessoas, não é? E você fez uma pesquisa, não foi, Rosângela? Para chegar ao contexto desse romance, chegar ao enredo desse romance, tem toda uma pesquisa no campo da psicanálise, não é isso? Porque eu comecei a ouvir, né, as pessoas e a me preocupar com esse caso. E a maioria dos relatos é de mulheres, mas também há relatos de homens. De homens. E também de gays, né? Porque o narcisismo, ele não vê... Bem, e não é uma questão de gênero, ele perpassa todos os gêneros. Então eu comecei a estudar isso de uma maneira muito simples, assim, fui pro Google, pus lá e comecei a assistir vídeos sobre o tema. Tem uma imensa quantidade de vídeos. Alguns muito fracos, alguns bobos, mas no YouTube. Há também um número grande de youtubers fazendo um trabalho muito bonito, isso no mundo inteiro, de esclarecimento e de informação. Porque a primeira coisa é a pessoa estar informada, né? Ela não sabe o que é.
E aí, mas aí eu vi que não bastava. Eu queria me aprofundar mais, porque é sempre assim, quando eu entro, aí eu entro. Mergulha fundo, né? E comecei a estudar, comecei a ler. Aí fui pro livro sobre o narcisismo, o conceito de narcisismo do Freud mesmo, o original conceito de narcisismo, né? Feito a partir da lenda de Narciso e a ninfa Eco. E a partir dali passei a estudar muito o tema. Aí li uma série de livros e criei a minha personagem. Então é um livro que tem um vilão, e esse vilão é um narcisista. Pronto, sem querer dar spoiler, não precisa contar o final não, mas como é mais ou menos o traçado aí tem um vilão, a Paraíba tá no meio, soube que a turmalina Paraíba entra essa pedra preciosa, única, singular da Paraíba, entra no livro. Bom, aí vem uma coisa da autora, né? Eu sou apaixonada por pedras. Eu já fiz curso de gemologia, teve uma época que eu flertei assim com a possibilidade de vir a ser uma joalheira. Mas o governo Collor confiscou a poupança que eu tinha e que eu ia ter em sociedade com a minha irmã, uma pequena joalheira. Era nosso sonho, joalheria. E nós fizemos curso de lapidação, eu sei lapidar pedra, eu tenho umas noções de... Sabe lapidar texto também, né, Glenilson? Então é muito parecido. É muito parecido. É assim, é o mesmo esforço, a mesma precisão, assim, que tem que ter. Exatamente. Bem, então, eu vi primeiro na internet a turmalina Paraíba. E achei de um azul maravilhoso, é um tom que não se encontra, não parece com coisa nenhuma. Ela parece um pouco com o Mar do Caribe, que eu achei. Que tem um tom também completamente diferente, né? Do nosso Oceano Atlântico. E aqui, então, eu procurei, quando vinha João Pessoa, fui a algumas joalherias, pedi para ver a pedra. Que não é muito comum, porque ela é tão cara. Muito cara, né? Mas fiquei fascinada. Não parece com topázio, não parece com o azul da safira, não parece com a turmalina azul, não parece a turmalina comum azul. Ela realmente... e ela tem muito poucas minas do mundo. O Brasil tem essa aqui, a outra fica no Rio Grande do Norte, mas eu acho que é uma... prossegue daqui, eu imagino, né? E 3 ficam na África. Só tem 5 minas de turmalina Paraíba. E o nome turmalina Paraíba é no mundo inteiro. Ela ficou com esse nome Paraíba. Turmalina Paraíba. Maravilha. Denilson, mas falando em precioso... Linaldo, tá trocando aqui já o nome do nosso companheiro. Não, mas chamar Lenilson faz parte e está diante do microfone e acabei me referindo a um grande radialista. Linaldo, falando em preciosidade, né? Acabamos de falar da lapidação da palavra, do texto, e de repente você monta uma joalheria da palavra. Você tem a editora Ribação, que foi criada lá em Cajazeiras, né, junto com o companheiro Lenilson Oliveira, né, que não é o seu irmão, é um companheiro de trabalho. E a que se deu esse interesse de você montar essa editora e cuidar, vamos dizer assim, da verve literária do Brasil? Então, Adeildo, eu retornei para Cajazeira em 2017, final do ano, né? E por razões pessoais decidi retornar para Cajazeiras e quando cheguei lá fiquei procurando o que eu ia fazer em Cajazeiras, de fato, né? Não a questão de sobrevivência financeira, que isso a gente se vira de todo jeito, né? Mas de procurar alguma coisa que me desse prazer de fazer, de trabalhar. E aí eu já conheci o Lenilson Oliveira, um amigo meu, poeta lá de Cajazeiras, jornalista também, já conheci há muito tempo. E a gente começou a sair conversando e foi surgindo a ideia da criação de uma editora. Até que em setembro do ano passado a gente decidiu, vai o racha, vamos botar isso para frente. E graças a Deus está dando certo, temos alguns autores já no catálogo. A gente teve o apoio de cara logo de Políbio Alves, que é um poeta maravilhoso aqui de João Pessoa, né? E estamos aí com o 6º livro, com essa maravilha de obra que é o Nenhum Espelho Reflete Seu Rosto. Pra gente, muito orgulho pra gente, muita honra pra gente estar publicando um livro da Rosângela, que é uma autora que eu já admirava. Eu escrevi inclusive sobre o livro anterior dela, que é maravilhoso também, é um livro que me emociona muito. E enfim, a gente tá aí, tá voando, devagar. O título o nome da editora também é muito sugestivo, né? Isso, a gente procurou o nome. É uma ave extremamente representativa do sertão.
assim como tudo no sertão, árvore de resistência, de busca, né? De busca de vida, ela vive na... A gente procurou também Fantástico. um nome que representasse o sertão mesmo, sabe? Uma coisa que, onde tivesse, isso só pode ser coisa do sertão mesmo, porque a Ribançã é bem sertanejo mesmo, né? Tem essa tradição lá no sertão do pessoal caçar a ribaçã, embora seja proibido e tal, aquela coisa toda, né? Olha, aqui Ivan Machado está dizendo que com uma lapada de cana... Isso, né? Que é coisa de sertanejo. O pessoal caça para tomar com cana, né? Só que é proibido, né? Pois é. Eu comi muito, Pois é, mas houve um período que fazia parte da dieta alimentar por questão de sobrevivência mesmo, do sertanejo, né? Mas o bom, Rosângela, Linaldo, essa editora é mais uma que nasce na Paraíba no momento em que o mercado editorial independente está se fortalecendo muito. A gente tem até dezembro, a Paraíba hoje tem um fórum de feiras literárias que definiu inclusive um calendário até o final do ano. Várias cidades, eu acho que mais de 10, 15 cidades, se não me engano, vão ter feiras literárias até o final do ano. Então, inclusive, é um bom motivo para você voltar outras vezes aqui, para lançar o livro outras vezes em outras feiras, né? Inclusive a feira que vai ter lá, a Ribaçã, lá em Cajazeiras. Isso, a gente está planejando para agosto, tudo der certo, eu acho que até o final desse mês a gente está anunciando já. Maravilha. Hoje à noite, gente, a gente está conversando aqui com Rosângela Vieira Rocha, escritora, jornalista mineira, que está lançando o romance Nenhum Espelho Reflete Seu Rosto, hoje a partir das 19 horas na Bodega Arte Café. É um livro, é o seu quinto romance, e como a gente estava conversando há pouco, é um livro que tem toda uma profundidade, né, na discussão, na compreensão do narcisismo e até o narcisismo pode chegar a um estágio de patologia, não é isso? O livro aborda essa questão, né? Sim. Aliás, o livro aborda a patologia. A patologia. Né? Ele foca nessa questão da patologia do narcisismo. Que é muito mais comum do que a gente pensa. E aí tá, porque sendo o espectro que eu falei no início, é uma questão de grau. Né? É porque o narcisismo no cotidiano é importante você ter, gostar de si, da sua imagem, de si você. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Agora parte depois de um certo nível. A partir daí, quando começa assim, eu não tenho empatia com ninguém. Quer dizer, eu não. Eu tenho. Sou uma pessoa muito empática. Aliás, se eu não soubesse bem o que era narcisismo, seria uma presa fácil para narcisistas. Eles adoram as pessoas empáticas, né? É quem eles procuram. Não tem empatia, mas eles sabem muito bem o que o outro sente, porque eles têm uma empatia intelectual. Eles entendem, só que eles não sentem. E essa capacidade intelectual, ela consegue compreender qual a abordagem que ele vai fazer à pessoa que está do outro lado da rede, né? Sem contar... A gente está falando aqui, gente, desse narcisismo exercitado no ambiente virtual, né? Que é uma coisa que hoje em dia está muito em voga também, não é isso? Iniciado no ambiente virtual. Que muitas vezes chega às vezes de fato, né? O livro, ele transfere também para as relações reais próximas. Não, que depois tem tem um encontro, esse casal, que convive algum tempo, né? Passam. Mas aí o importante mesmo é o que já tinha sido feito virtualmente, né? A armadilha já tinha sido jogada, né? Eu acho que é uma denúncia também sobre a questão da sociedade da imagem, que é a sociedade que nós vivemos, né? Cada um fazendo um gênero e a imagem sendo mais importante que a pessoa. Mais forma do que conteúdo. Exato. Né? Essa é a tendência. Então eu acho que o narcisismo, assim, está muito evidente por isso, pelo tipo de sociedade, a sociedade do self, né? Inclusive eu já li em vários lugares que é a doença do século XXI, é o narcisismo. Isso são os novos... O modelo de sociedade que a gente está começando a viver, justamente por conta dessa coisa que vale o que aparece e como aparece, tem mais essa, né? Aliás, eu acho interessante demais que quando as publicações ficcionais, como é o caso desse livro, é uma ficção, mas traz à tona discussões importantes do nosso tempo, né? E às vezes além do nosso tempo.
Eu só sei trabalhar assim, com desse coisas jeito, contemporâneas. né? Fantástico, porque você já tem um livro que tratava um romance que trata de bulimia, de anorexia, não é isso? E se tratando dessa questão, de certa forma acaba abordando também a questão do narcisismo e da doença psicológica. Sem dúvida. A gente pensa que só quem tem anorexia, essas doenças e bulimia são pessoas da alta sociedade. Não, essa cultura da imagem, ela vai em todas as camadas, porque ela chega pela televisão, ela chega pelas revistas, chega pelo rádio, chega em todo canto, e tem muita gente pobre, né, que adoece pela doença do mal-estar com a sua própria imagem. Isso gera doenças terríveis. Que é uma distorção da percepção. A pessoa olha no espelho e vê uma imagem muito mais gorda do que ela é. No caso da anorexia. Ela tem uma distorção da percepção. Agora, é uma distorção, é doentio, né? É doentio. Agora, está em todas as classes sociais. Isso tem na favela, na classe média, sabe, essa ideia, só nos países ricos, doença de rico. Não é doença de rico, é uma doença. É uma doença muito séria. E a gente tem que trabalhar a perspectiva de desmistificar essa coisa da imagem. A gente tem que se amar do jeito que a gente é, né? E procurar outros referenciais de existência, senão a gente está caminhando para um buraco, um espelho, assim, uma armadilha de reflexos, né? Um caleidoscópio de morte e de infelicidades coletivas, né? Dá tempo de eu falar uma coisinha sobre a prefaciadora? Quem fez o prefácio desse livro é um prefácio que é um pequeno ensaio, é um prefácio muito poderoso, assim, muito consistente. É uma psicanalista do Rio, chamada doutora Júnia de Vilhena, uma senhora já idosa, que continua trabalhando na PUC e que tem diversos projetos e trabalha com violência contra a mulher. Então, no prefácio, assim, quando ela leu o livro e que me ligou, eu fiquei muito satisfeita. Ela disse, mas que pesquisa, hein? Mas que coisa, hein? Esse narcisista aí tá o narcisista. E aí, claro, eu peguei um pedacinho de cada relato do que me fazia para criar o seu personagem. O meu personagem, né? Porque toda criação, assim, é meio Frankenstein. É um retalhinho ali, outro retalhinho aqui. Né? Não é ninguém, são muitos. Inclusive tem... eu já ouvi uma entrevista, não me lembro se foi Fernando Sabino, falando que ao construir uma ficção, às vezes a pessoa monta um personagem e em certo momento da construção o personagem começa a ter vida própria e começa a desafiar, inclusive, os caminhos que você anteriormente tinha pensado para ele. Isso acontece mesmo. Eu acho isso um certo exagero, sabe? Eu acho, não sei, na minha opinião, faz um pouquinho de gênero isso aí, assim, essa fala. Porque, na verdade, a gente tem o controle, sim, né? Só que, talvez ele se refira a uma coisa assim, a gente pensou que seria de uma maneira e depois vê que condiz mais uma outra saída. Um outro caminho. Mas essas saídas têm muito a ver com você também. Você está dentro da obra, né? Sim. Não tem como não estar. É igual aquela frase, né? Madame Bovary sou eu. Pronto, exato. Rosângela, quais são os planos depois de lançar em João Pessoa, depois de fazer esse lançamento, né, tão glamuroso para nós e para a editora Agribação? Para mim. Bom, lançamento em Brasília, né, que já está sendo cobrado, é a cidade que eu moro, mas que vai ser 8 de agosto, porque julho é um mês muito ruim para lançar, eu também vou fazer uma viagem. Depois eu já tenho outro em Santo André, combinado, na Alfarrábio, uma grande amiga minha, a poeta Dalila Teles Veras, e outros convites aí que forem surgindo. Eu tenho muita vontade de ir à minha terra natal, no interior de Minas, com esse livro. Vamos ver se eu consigo, em Apim. Como é que você está vendo hoje? A gente acabou de falar aqui das reações independentes do mercado editorial brasileiro, né? Aqui na Paraíba tem outras editoras que estão, né? Não é, Lenilson? Desbravando caminhos, isso, né? Tem a ideia que já é mais antiga, mais e tem as escaleras aí da Débora Gil, que está com muita garra, fazendo um trabalho belíssimo também. Comemorou 2 anos agora, esse fim de semana, né? Pois bem, a gente tem muito o que comemorar aqui no mercado editorial independente. Como você está vendo esse mercado editorial brasileiro, Rosângela? Eu acho que a tendência é essa mesmo. São as pequenas editoras, são as publicações independentes, né? Porque houve um remanejamento, digamos assim, né? As grandes editoras
No que elas foram também sendo compradas, o capital estrangeiro entrou no meio, né? Raramente tem uma que é brasileira, que é de capital daqui. As coisas mudaram muito, porque é claro que essas editoras estão dando prioridade aos autores estrangeiros também, né? Best-seller. Então a gente foi ficando meio assim e com saídas criativas, né? Isso impulsiona também para um outro lado. Maravilha. E por trás desses editores independentes sempre tem pessoas de muita sensibilidade, né? Que são pessoas da resistência. São poetas, são escritores, são pessoas amantes da literatura, pessoas que prospectam um mercado onde os grandes empreendedores não veem. Mas nós vemos porque a poesia está em todos os cantos, né, Lenilson? Está em todos os recantos, todos os espaços. Quero mandar um abraço aqui para meu amigo Milton Dornelas, que está acompanhando nosso programa e está nos parabenizando pelo tema abordado aqui. Pois é, Milton, eu aproveito e mando aqui um beijo grande para a companheira de Milton Dornelas, Maúde Viscardi, que está aniversariando hoje. Hoje de manhã nós nos encontramos com ela começamos um dia com Maúde Viscardi pelo aniversário dela na bodega. A bodega com um ambiente extremamente acolhedor, você vai ver que é um ambiente lindo, só pessoas legais, né, Lenilson, que passam por lá. E a bodega virou palco de música, modéstia à parte, de vez em quando eu vou lá também. Eu gosto muito de ir lá, já fui lá várias vezes. E assim, gosto muito da Lívia. É muito legal, e virou palco de música, de lançamentos, de poesia, enfim. A poesia está em todos os lugares, né? A Paraíba tem uma tradição enorme, né? Literária e artística, tem um potencial também enorme. E uma tradição que outros estados do Nordeste não têm de maneira tão forte. Alguns outros, né? E a literatura, que é a mãe de tudo, o nosso cinema está num momento extraordinário, né? O teatro, enfim, a música. Estamos numa ebulição que nos alegra muito. Pois, gente, eu conversei agora com Rosângela Vieira Rocha, meu querido Linaldo Guedes. Só quero falar no nome dele agora. Estudei com o Lenilson. O Lenilson passou muito tempo aqui na Rádio Tabajara também, né? O livro Nenhum Espelho Reflete Seu Rosto, hoje a partir das 19 horas na Bodega Arte Café. O livro lançado pela editora Arribaçan. Então, hoje, compromisso marcado com a literatura, com Rosângela, com Linaldo Guedes e com a vida, sobretudo. Rosângela, muito obrigado pela sua passagem por João Pessoa, por esse presente que está nos dando de lançar seu livro aqui. Eu que agradeço por me receberem tão bem como se eu fosse daqui. Fico muito feliz. Linaldo, obrigado. Obrigada. Portas abertas sempre para a Arribaçan, para os próximos lançamentos. Obrigado também. E apareça em Cajazeiras, viu? Eu vou chegar lá. Leva o seu show pra lá. Eu estive lá recentemente, pertinho ali, estive em Souza, num encontro de ciganos, o Dia Nacional dos Ciganos. Quase que eu chego em Cajazeiras, mas fui correndo. Mas Cajazeiras é um lugar que é do nosso coração. Quero tocar lá no ICA, nesses dias. Tabajara em Revista volta daqui a pouquinho.